Shalom, irmãos. Boa noite. Meu nome é João Batista. Faço parte da Tropa de Elite, a qual temos um propósito de pregar a mensagem do Reino, o Evangelho do Reino, as boas novas, né? É um prazer estar com nossos irmãos para ouvirmos e aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar no livro de Lucas, uma passagem no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Essa história eu já li e leio, e toda vez que eu leio, eu aprendo coisas diferentes. E esta passagem fala sobre a cura dos 10 leprosos. E no versículo 11, fala assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nós vemos esses versículos que 10 pessoas, 10 homens, que tinham sido contaminados com a lepra, procuraram a Jesus, né? E se apresentaram diante de Jesus. E eles pediram para que Jesus curasse. O interessante é que essa passagem mostra que 10 receberam o mesmo benefício, a mesma cura. E apenas um, quando se viu que estava curado, voltou para Jesus e agradeceu e adorou a Jesus. Até no verso 18 ele fala, então, no verso 17, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Cada vez que eu leio esse capítulo, esses versículos, eu vejo que, por parte desse samaritano, esse estrangeiro, ele teve gratidão. Em tudo que nós fazemos e façamos, temos que ter gratidão. Eu vou ler outra passagem que fala também sobre gratidão e restituição de família, porque hoje a palavra vai falar muito sobre isso, sobre gratidão. Na época que Jesus andava por Jerusalém, a Bíblia conta relatos sobre os leprosos. Ele não poderia viver no meio da sociedade, nem na comunidade. Eles eram banidos das aldeias, banidos das cidades, teriam que viver isolados. Então, nós vemos que, você imagina, a pessoa afastada de sua família, isolado, ter que viver obrigadamente isolado de toda a sociedade. E ali no coração dele surgiu a esperança de que alguém pode limpá-lo, pode purificar e pode restituir, né, tudo que ele perdeu. Porque praticamente ele fica sem esperança, ele fica sem motivação. Então, neste momento, quando Jesus aparece e eles compreendem que aquele Jesus pode curar, pode limpar, e pode libertar e pode restituir a ele tudo que eles perderam, isso é uma alegria imensa. Então, daqueles 10, apenas um voltou para agradecer e adorar a Jesus Cristo. Dar glórias a Deus, como está escrito no verso 18. Mas o que voltou, o Senhor fala, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora eu quero ver outra passagem que vai falar sobre a restituição também, mas de um homem diferenciado, diferente. Era mesmo homem, mas esse teve outro privilégio. Em Mateus 8, vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 8, o versículo 2 e 3. Mateus 8, o versículo 2 e 3. O versículo 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Em outra passagem, referindo-se ao mesmo leproso, mas antes de a gente ler essa passagem, a gente vai ler Números 5, versículo 2. Vai falar um pouco sobre a questão da lepra. Por que as pessoas, esses leprosos, não poderiam ficar na comunidade, nas aldeias? Números, capítulo 5, verso 2. No versículo 1 de Números, capítulo 5, disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Em outras passagens tem um pouco diferente, mas é o mesmo significado. Nós vimos aqui nessa passagem, irmãos, de Números, capítulo 5, no versículo 2, de 1 a 2, sobre as regras que o Senhor impôs, falou para Moisés, e Moisés que ordena aos filhos de Israel que todo leproso que estivesse contaminado com alguma espécie de doença não poderia ficar no meio do arraial. E assim também era na época de Jerusalém. Só que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele mostrou uma forma diferente. Jesus, ele via que aquela doença não definia aquela vida daquele homem, daquele leproso. Só apenas com toque ou falar de Jesus, ele era curado. Ele era curado. Como aconteceu com Lucas 17, 11 a 19. Jesus mandou eles ir ter com os sacerdotes e falar da lepra. E, ao meio do caminho, eles foram curados. Um dos que foi curado e recebeu o benefício da cura e o perdão de Deus, ele voltou e agradeceu a Deus, a Jesus. Deu glória. E os outros não voltaram. Então, existe uma ingratidão por parte dos outros, mas gratidão por parte daquele que voltou. E não é diferente com esse do capítulo de Mateus 8, do versículo 2 ao 3, da cura de um leproso. Esse leproso ele é mencionado também em Mateus 26, 6. E em Mateus 21, 17, tem algo que aconteceu muito incrível com esse homem. Nós vamos ler também. Vamos ler lá o capítulo de Mateus 26, verso 6. A gente vê o que foi que aconteceu com este leproso. De Mateus 8, verso 2 e 3. Vamos lá para a passagem de Mateus 26, novamente. Vamos voltar para Mateus. Mateus 26, verso 6. Fala assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Mas voltando um pouquinho para Mateus 21, 17, voltando um pouquinho, umas páginas, 21, 17, vai falar a seguinte frase: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Essa passagem fala sobre Jesus. Jesus saiu, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. No capítulo 26 e no verso 6, fala da onde? Da casa de Simão, o leproso. Nós falamos sobre agradecimento, fé, restituição de família, adoração. Falamos sobre gratidão. Daqueles 10 leprosos que lemos em Lucas 17, 11 a 19, um apenas voltou para agradecer Jesus. Gratidão pelo que o Senhor fez na vida daquele homem. Nós lemos também em Mateus 8, 2 e 3, a cura de um leproso. Não fala que o nome é Simão, mas ele é mencionado nos livros como um leproso, principalmente nessa passagem. Ele foi curado. E no capítulo 21, 17,
fala que Jesus pernoitou. Então, significa que ele esteve na casa de Simão, o leproso. E estudos, em outras passagens, fala que Simão o convidou Jesus para jantar na casa dele, em gratidão a Deus pela sua cura da lepra. E tem outros estudos que falam que Simão, o leproso, ele também era fabricante de vasos. Mas aí é outro assunto, para a gente estudar mais para frente. Mas o que eu quero mencionar essa noite é sobre a questão da gratidão e a adoração a Deus. Quando a gente entrega nossas vidas ao Senhor, confia nele, ele restitui em todas as áreas. Porque necessitarmos, ele restitui. Que ele restituiu a vida digna de Simão, restituiu também a sua família, restituiu, quem sabe, o seu trabalho digno, estar no meio da sociedade, viver uma vida plena no meio da sociedade, e principalmente ainda com o Mestre, Jesus Cristo, dentro da sua própria casa, ceando, comendo, quem sabe, partilhando palavras de sabedoria, ou até momentos inesperados, que nem se você ler, continuando essa passagem, vai ver que houve outros eventos nesta mesma noite, na casa de Simão leproso. Mas o ponto é a bênção e a maravilha do que é servir e ser grato a Jesus Cristo. Essa lepra de Simão poderia ser na carne, superficial, essa doença. Mas para os fariseus e os professores e rabis daquela época, os mestres das leis daquela época, a lepra era considerada como uma imundícia, algo de ruim. A pessoa que tinha lepra poderia ser que estivesse em pecado para eles. Mas para Jesus, não. Porque ele era a solução, ele era um médico de tudo. Ele era um médico, ele é o médico dos médicos. Na verdade, ele é o médico dos médicos. Então, ele curou a Simão, restituiu toda a sua dignidade e família. E hoje, o que eu leio nessas passagens também, é que muitas vezes também a lepra não está só no corpo, também está espiritualmente, está no nosso trabalho, está em todos o lugar onde a gente anda. Se a gente está disposto a viver uma vida na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, ou Jesus Cristo, que nós possamos ser limpos. Isso eu falo para mim também. Porque, graças ao nosso bom Deus, estou sendo limpo cada dia que se passa, através da palavra do Senhor, através das Santas Escrituras, através da oração e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Porque a lepra, muitas das vezes, não é só a doença na carne, para os nossos corações. Tem coisa pior do que um coração endurecido para a palavra do Senhor e não a compreensão da verdade ou não a aceitação da palavra do Senhor? Como Jesus fica ao ver os seus filhos se entregando ao mundo, a este mundo de ingratidão e que nem os 10 mencionados em Lucas 17, 11 e 19, os 10 leprosos, a ingratidão que eles tiveram com Cristo naquele momento, que eles poderiam estar condenados, mas houve salvação, houve perdão, mas a gratidão não. Agradecer a Jesus por aquela cura, por aquele milagre, eles não voltaram. Mas este Simão, o leproso, ele fez algo diferente. Este algo diferente é o que nós fazemos hoje. Nós faz parte do Tropa de Elite, graças ao nosso Deus. Nós convidamos e queremos que pessoas mais façam mais parte desse projeto. É compartilhar a mensagem do Senhor com outras pessoas. É convidar Jesus Cristo para o seio do nosso lar. Que ele possa ser o centro da nossa família. E que nós possamos ser abençoados cada vez mais. Que nós possamos ser luz. Que possamos clarear as pessoas à nossa volta.
E naquele momento que Jesus estava na casa de Simão, ele estava sendo luz, né? Como ele aceitou Cristo na sua vida, ele foi limpo e purificado. Então, essa palavra vem nos fortalecer. Que mesmo que estejamos com nossos pensamentos comprometidos, mas entregamos a Ele, creiamos nele, tenhamos fé em Cristo. Ele nos transforma, Ele nos restaura, Ele restitui tudo o necessário para nós. Como Ele restituiu também na história de Jó. Restituiu. Crê somente na palavra de Cristo. E Ele estará em prontidão para nos ajudar a todo momento. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio, irmãos, que nesta noite, essa palavra veio não só falar para mim algo maravilhoso, mas sim para alguém que vai ouvir esse vídeo, que vai ver, e que faça parte da vida de alguém, e que esse Jesus maravilhoso aqui nós servamos possa ser convidado para o lar de nossas famílias e ser agraciado com as maravilhas que Ele tem a nos oferecer, né? Que Ele é a água viva que nos sacia e o pão que nos preenche através da palavra, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E, irmãos, às vezes, nós paramos para pensar em tudo que passamos no nosso dia, no dia a dia, tanto no trabalho como na nossa família, nosso lar. Nós vimos o tanto de coisa que o inimigo lança em redor das nossas famílias, em redor dos nossos lares, no trabalho. E se nós não chamarmos Cristo para fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos momentos do dia a dia, nós caímos em pecado, caímos em ruína. E não tem lepra, mano, pior do que essa. A destruição de uma família, ou a destruição, ou abandono do caminho do Senhor, de buscar a Ele a todo momento, porque o que o inimigo quer é nos afastar da luz, que é Cristo. O propósito dele é esse, é roubar, matar, destruir. E nesse século em que vivemos, é isso que ele está fazendo. A lepra atual é todos os meios que ele usa de artimanhas para poder destruir todos os lares, né? Que nós possamos fazer que nem Simão, o leproso. Possamos chamar Cristo para ser o centro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Não é fácil, não é fácil. Mas Cristo em nós faz com que tudo isso se torne fácil. Aos nossos olhos, ao nosso entendimento é difícil. Mas para Deus não. Para Deus não é. Então, irmãos, que nesta noite Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. E esta é a mensagem que eu trago para vocês nesta noite. Que Cristo será e vai ser, eu creio, centro de nossas vidas sempre. Porque Ele é o único meio de salvação para nós. O único meio. Em nome de Jesus, eu agradeço nessa noite. Amém.